Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E o São Paulo volta a campo hoje, hein? Mas é o seguinte, antes de falar do São Paulo voltando a campo, escalações, horário, ficha técnica completa do jogo contra o Criciúma, o São Paulo também é o seguinte, tem uma possibilidade de vender uns 10 caras, emprestar outros. É uma reformulação, como poucas vezes nós vimos acontecer no São Paulo. Nomes como Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Moreira, sabe? Muitos nomes indo embora do tricolor, fora os que já foram, como o Juan, agora o Wellington indo embora. Tem muita coisa acontecendo no São Paulo. Aí eu convidei o Tidico também aqui para ser um debate, né, para ver qual que é a ideia dele, jogadores para serem vendidos também, que o São Paulo já falou. E o São Paulo pela primeira vez, desde que eu me conheço por gente, o São Paulo ele chega e fala, ó, vou segurar o freio nas contratações. Então são mudanças, né, cara? Vamos trocar a ideia aí, vai, vamos lá? Ô, Tidico, bom dia, cara. Tudo bem com você? Tá feliz com o São Paulo? Tá empolgado para hoje? Como é que você tá se sentindo aí com essa possível saída de 500 jogadores do time do Tricolor? Fala, Juba, fala galera, obrigado pelo convite de novo, né? Eu tô, assim, acho que nós torcedores, né, Juba, esperança é o que não falta, né? Podia ser contra o Real Madrid, não importa o momento do time, não importa nada, nós estaríamos, não, São Paulo vai ganhar, nós estamos confiantes, hoje vai mudar tudo, aquela coisa toda, né? Então, tô muito confiante pro São Paulo ganhar do Criciúma. Isso que você tá falando me pegou muito de surpresa. Isso me remete a um São Paulo em que os mais velhos viram, né? Acho que a galera ali, eu mesmo que nasci em 91, os mais velhos viram de um time muito valorizado sem títulos. O São Paulo antigamente, os jogadores, o São Paulo ele ganhava títulos, ganhava muito mais títulos como brasileiro, Libertadores, estava sempre disputando, não tinha essa crise recente de 12, 14 anos para cá. E o São Paulo, mesmo quando não ganhava, tinha seu time muito valorizado. É mais ou menos o que eu vejo nesse São Paulo de hoje. Não ganhou nenhum título com o Zubeldia, por exemplo, e tem muitos jogadores valorizados. Isso me pegou de surpresa. Eu imaginava que a base do time estava montada e o São Paulo, com o que a diretoria está falando, o fundo, tudo que está acontecendo, a gente imaginava que iriam vir 3 ou 4 jogadores nessa janela. Só que muito provavelmente não, porque nós podemos contar não só com saídas de jogadores da base, o que nós já esperávamos, como o São Paulo está recebendo muito interesse e muitas sondagens por outros jogadores, tipo Sabino, André Silva, Bobadilha. Deixa eu falar dos jogadores que possivelmente podem sair e você me lembra Para se eu ficar. esquecer algum, para dar uma contextualizada para quem tá assistindo aqui. Você falou só uma correção, né, você falou: "Ah, o São Paulo não ganhou títulos com o Zubeldia". O Carpini salvou o ano do Zubeldia ganhando a Supercopa do Brasil, né, então um título tem aí sim. Agora vamos falar dessa Mas possível. isso basta para o São Paulo? Não Não, basta, lógico que Juba. não. Não Mas são basta, não jogadores basta. vitoriosos. Alguns são vitoriosos porque ganharam a Copa do Brasil, Supercopa, depois tudo desandou. E agora o São Paulo tá tentando colher os cacos e Mas classificar. Era, e classificar para Libertadores da América. Então, acho que é possível sim. Gente, os nomes, por exemplo, Rafinha e Marcos e Luiz Gustavo, eles podem parar por conta da idade. Caras como Sabino, Alan Franco, eles estão convivendo com propostas que recebem o tempo todo. O São Paulo contratou o Juan Tressoldi, então muito provavelmente o São Paulo pode perder o Ferrarese para ficar com o Juan Tressoldi. Ou se ficar com o Ferrarese, deve perder o Juan Tressoldi. Ah, mas você não falou do Sabino. O Sabino ele tem uma possível proposta do futebol russo que não pingou a proposta ainda. Então vai, Sabino, Wellington, Rafinha, Moreira com proposta para sair do São Paulo, deve sair. Igor Vinícius começa a pipocar agora uma sondagem do futebol de fora do Brasil. Tem também Pablo Maia, que sempre foi jogador vitrine para ser vendido, e Rodrigo Nestor, o São Paulo entende que deva vender. Fora Marcos Antônio, que ainda não é nosso, o São Paulo foi lá e fez algumas renovações contratuais. Aí tem nomes como Ferreirinha, Eric, Caleri, Lucas Moura, Luciano, que estão bem seguros ali. Alisson, mas o William Gomes, Henrique Carmo, todos despertando o Então, futebol de ô fora Juba, e até o André Silva. o William Gomes, Henrique Carmo e Rian, esse aparentemente aí, pelo que chega para nós assim, de uma forma que a gente tem informação de bastidores, chega interesse e sondagem o tempo inteiro, e de Sim, clubes com certeza. grandes da Europa. Só que Com a certeza. diretoria se posicionou neste momento que nós temos hoje, é que a diretoria fala assim, Henrique Carmo, William Gomes e Rian
nós não vamos fazer nada por enquanto. Pode negociar os jogadores que lá já estão. Mas a Esquece, diretoria, esquece. eles falam que Gente, querem segurar um pouco mais. não, Mas não importa o que estão só falando. venderia se fosse um excelente negócio. E qualquer 20 milhões de dólares, de euros, vão encarar como um excelente negócio. Não ficam no São Paulo se chegar qualquer proposta acima de 20 milhões de dólares para o São Paulo lá. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Dificilmente vão recusar 20 milhões, por 25 venderia, numa contraproposta, numa segunda proposta dos times de fora. O Henrique Carmo, o São Paulo não conseguiu a extensão do contrato ainda, mas o São Paulo já conseguiu com o Rian Francisco e também com o William Gomes. Então, assim, o São Paulo ele montou mais ou menos um time base, né? Você tem, por exemplo, o Jandrei renovado, tô brincando, mas renovou, né? Infelizmente renovou. Tem o Rafael que tem contrato, goste ou não do Rafael, ele é o goleiro do São Paulo e tem contrato. Arboleda e Alan Franco renovaram também. Então o São Paulo ficou tranquilo. O São Paulo tem o Igor Vinícius num processo de renovação, mas agora, depois que o São Paulo chamou ele para renovar, também surgiram times de fora interessados. Então o São Paulo pode, do nada, perder Rafinha, Igor Vinícius e João Moreira, o que não seria nenhuma surpresa para essa diretoria do São Paulo. Nós tivemos recentemente o Natan sendo empurrado para o Red Bull Bragantino por 5 milhões de reais e tivemos que jogar com o Bobadilha de lateral direito, porque todos os caras assim foram sendo emprestados, vendidos, doados praticamente, como foi o caso do Natan, praticamente doaram o cara e aí o São Paulo fica sem lateral. Então não duvido nada o São Paulo acordar amanhã e ter o Igor Felisberto com 17 anos e algum improvisado como Bobadilha, Marcos Antônio, Alisson. Não duvido nada. Mas o São Paulo, ele montou um time base, que é o goleiro, 2 zagueiros, tem o Jamal Lewis, que já chegou, e tem o Patrick Lanza. Então, no o Jamal hoje é um que provavelmente vai começar jogando. Não, E vai. é um cara que a gente quer ver, né, Juba? É um cara que a gente quer ver, Quer precisa ver, ver. mas esse não é nosso ainda. O São Paulo não conseguiu comprar o Jamal Lewis ainda e nem teve interesse. Ele trouxe por empréstimo como uma opção de compra e tal. Então, existe. No meio-campo, volantes, tem o Luiz Gustavo, tem também o Pablo Maia, que podem sair os dois. Mas aí ficariam Santiago Longo, tem também o Bobadilha, que é nosso, que também tem proposta para sair, tem o Marcos Antônio, que está emprestado, tem o Lisiero, que renovou, sabe? Tem alguns nomes ali, Alisson, que fica, que esse já é nosso, que ficariam e seriam um time meio-campo base legal, um meio-campo que não tem nenhuma surpresa. Você fala, nossa, perdi tudo, vendeu o Pablo Maia e o Luiz Gustavo, acabou o meio-campo. Nada disso. Posso Falta falar um meia. negócio? Juba, Claro. posso falar um negócio do meu campo? Essa do Bobadilha foi surpresa. Eu acho que nem o São Paulo esperava um rendimento tão bom do Bobadilha em um curto espaço de tempo. Porque o Bobadilha jogou muito bem pelo São Paulo e pela seleção. E o Bobadilha é um dos que, de forma surpreendente, ele é novo e de forma surpreendente pode deixar o São Paulo. Porque, ó, ele é Não rápido. acho surpreendente, não, ele sair. Mas Mas sabe por fala. quê? Ele é rápido, Ele não é tão ele é. rápido, né? Você acha ele rápido? Eu acho ele intenso. Eu acho ele intenso. Ah, ele é, ele é. Ele é um cara que não para. Eu não acho ele tão rápido, eu entendo o que você tá falando. Mas ele é um cara que ele não para. Então ele é um cara relativamente rápido, ele é intenso, ele tem intensidade de jogo. Ele é novo, rápido, novo, alto e chuta de fora da área. São características para um meio-campista que a Europa ama, a Europa adora. Então esse pode ser que deixe o São Paulo agora, no final do Brasileiro. É, o Bobadilha, ele é um jogador que eu não sei se ele é alto, como você falou aí. O que me pega, o que me chama a atenção no Bobadilha é o chute. Realmente ele é novo, realmente ele tem a intensidade devida, ele faz algumas funções em campo. Por exemplo, tem time por aí, se você pensar em Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, ele seria no máximo um volante reserva, né? Agora, se você pensar num Tottenham, se você pensar, por exemplo, num West Ham, ele poderia ser meia num time desses. Lazio. Não, um time que é muito inferior na Europa, dos principais, ele poderia ser o meia que chuta pro gol. Já vimos isso acontecer com o Hernanes, com o Paulinho, caras que eram volantes, né? Do nada viraram meia atacante no futebol europeu. Então, realmente, o Bobadilha é um cara que ele chama a atenção do futebol europeu por essa característica do chute. O europeu, ele gosta, assim, do jogador habilidoso do Brasil, da América do Sul aqui, de uma maneira geral, mas o Bobadilha é um cara que não tem esse drible tão presente. Então ele compensa sendo parecido com o europeu, um cara que chuta legal de fora da área. Realmente é um dos caras que pode ir embora do nada e o São Paulo nem esquentar a cadeira. Um outro que para mim tem essa mesma característica do Bobadilha, de ser um jogador que desperta interesse por aí, é o Alan Franco.
Porque o Alan Franco, ele também não esquentou a cadeira aqui no São Paulo, ele nem jogou praticamente. E o Alan Franco, ele já chama a atenção de muitos times, e aí eu não tô falando de um polo europeu. Eu tô falando do cara ir jogar numa Arábia, ganhar uma baita grana, e jogar numa China, que não tá pagando muito mais, mas poderia pagar para ele 1 milhãozinho sei lá, 1 milhão a cada 15 dias. A China pagaria tranquilo. E pro São Paulo é uma fortuna, não dá para calcular. Então o São Paulo deve ter um desmanche sim, tá? No ataque, eu não vejo que o Ferreirinha saia agora, apesar de eu achar que ele é muito bom pro padrão do futebol brasileiro. Se ele não tivesse contusões, ele já estaria na Europa. E se ele jogar no São Paulo um ano, da maneira que ele jogou esse ano aqui sem se machucar, eu acho que ele vai sim também para uma Ásia, para um leste europeu, sabe? Pega uma Turquia, uma Ucrânia, pega uma China, pega um Japão, vai para algum lugar que não sendo o Bayern de Munique, Real Madrid, assim, esses principais times, o Ferreirinha joga no resto do mundo com o pé nas costas. O Eric não. O Eric eu já vejo mais aqui um pouco mais afobado, demorou mais para se adaptar, não é o tipo de cara que é Europa, Ásia, Oceania, que os caras gostam. Então ficaria o Eric no São Paulo, com o Rato, com o Luciano, com o Caleri e com o Lucas. Top! De boa. Dá para o São Paulo ter um time legal no ano que vem. Agora, não dá também para negar que quando esses 10, 12 caras que eu tô falando aqui, nós estamos falando, saírem, o São Paulo também entra numa situação de ter que contratar, né? E aí é onde vem o grande problema. Como que você vai contratar se você tem uma questão do FDIC e do teto de gastos, que é um teto modesto de gastos? O São Paulo, dos times principais do Brasil, vai ser um dos que mais vai gastar, se respeitar o teto de 350 milhões aproximadamente. Sendo assim, muitos jogadores para vir, para compor as posições, recompor, né, nas posições que vão abrir a brecha, mas não dá para chegar gastando. A menos que você venda muito legal, você não pode contratar. E outra, vendeu o Sabino, pegou lá 25 milhões no Sabino, que é mais ou menos a proposta que deve ter pingado no São Paulo. Você não pode comprar um zagueiro de 25 milhões também, porque você não sabe se ele vai dar certo. Vendeu o Sabino por 25, tem que comprar zagueiro? Eu acho que não, mas se tiver, tem que ir buscar um cara de oportunidade, como foram Juan Tressoldi, Alan Franco, entender o mercado e trazer caras mais baratos. Eu acho que o São Paulo tem tudo mesmo para montar uma seleção para o ano que vem e dar muito certo, e principalmente trazer o meia. No meu modo de ver, te digo, o meia é o que falta. E para você? Para mim também. Claro, não dá pra ver o Luciano de meia, só que assim, qual que é a confiança que nós temos de que se o São Paulo contratar um meia, como aconteceu com o Rames, vai jogar? Se chegar um cara no perfil do Rames, do Ganso, até mesmo do Garro, a gente pode colocar o Galopo no mesmo perfil do Garro. Eu acho o Garro muito mais jogador, tá? Parênteses. Mas não tem chance. Aparentemente, os técnicos que estão no São Paulo não usam, não gostam. Acho que o último que fez certo aí foi o Dorival. Colocou o Lucas na meia ali, centralizado, e conseguiu jogar. Concordo plenamente que faltaria um meia. Para mim, um dos grandes nomes seria o Nátio Fernandes, por exemplo. Mas tá velho Aquele já. Rio. Hã? Tá velho já. Mas e daí? Eu não gostaria Mas de e ver o daí? Nacho É um cara que tá desvalorizado. É um cara que tá desvalorizado que é craque. Que é craque. É craque. Craque. Ó, Você vai. Você vai trazer um Garro, aí ele é muito caro. Mas eu concordo com você em relação à meia, mas eu não tenho confiança de que o São Paulo colocaria pra jogar, tá? ó, Não vai falar O Nacho vai fazer 35 em janeiro, eu tô fora. Olha quantos anos só. tem o Hulk? Quantos anos tem o Hulk? Ah, mas o Hulk não é igual ao Nacho, o Hulk é Ah, craque, que é pelo amor de isso, Deus. que é O isso. Nacho não é Quantos anos craque. tem, quantos anos tem o Ganso? Todo mundo. Mas Eu vi muitos O Ganso torcedores. não precisa correr, né? Nem o Nacho. Nem o Nacho. Eu vi muitos torcedores se animando com a historinha do Ganso possivelmente voltar pro São Paulo. Nacho, pra mim, é a mesma. Eu não vou comparar Tô aqui, porque fora, vai tô falar. fora. 35 anos no River Plate não quis renovar, eu tô fora. Olha só, o Luciano pode vir a banco, viu? O Ferreirinha voltando agora pro time de São Paulo, nós temos que separar algumas coisas aqui. Por exemplo, o Eric, ele não tira a posição do Luciano, ele tira a Você não vai posição do falar do Wellington pré-jogo também aqui? Não vai falar do Vou, pré-jogo? vou. O Eric, esse já é pré-jogo já. O Eric, ele tira a posição do Wellington Rato. Então, como o Eric tirou a posição do Wellington Rato e o Luciano ficou ali intocável no time de São Paulo, o Eric ele jogou melhor que o Luciano. Pelo menos pra mim, né? O Eric ele jogou melhor que o Luciano. Então o Eric ele assumiu a posição de ponta direita e ficou lá. De centroavante é o Caleri total. Depois vem Luciano e Lucas Moura. Fica o time do Zubeldia. Só que o Ferreirinha voltou.
E o Ferreirinha não vai tirar a posição do Eric na ponta direita, não vai tirar a posição da meia de alguém, Luciano ou Lucas Moura. Então o Ferreirinha ele tem que obrigatoriamente entrar na ponta esquerda. E tem que entrar, o Zubeldia não pode manter um cara desse no banco. E nem o Eric merece. Aí você tem uma posição só para o meio-campo que ficou sobrando ali, que é Lucas Moura ou Luciano. Então eu acho que o Luciano, no auge de ser intocável, no auge de ser um dos donos desse time de São Paulo, eu acho que o Zubeldia ele não se sustenta. Nem o Dorival se sustentaria, nem o Cuca, nem o Muricy Ramalho conseguiria aguentar ter o Lucas Moura no banco para o Luciano jogar. Eu acho que a torcida que elogia o Luciano seria a mesma torcida que iria pegar no pé de qualquer técnico que deixasse o Lucas Moura no banco para um Luciano. O que pode acontecer são injustiças de sair o Ferreirinha do time, sair o Eric do time, coisa que não faz sentido. Mas você já viu o que tá acontecendo? O que está acontecendo? Muito provavelmente contra o Criciúma vai entrar Luciano na meia, Lucas na ponta esquerda, Eric na ponta direita e o Caleri. Mas aí seria o último jogo desse tipo de coisa, porque eu acho que pode sim pintar um Ferreirinha titular, tá? Porque o Ferreirinha ele já tinha se Eu não acho. recuperado. Sim, Eu não acho. o Ferreirinha ele tinha uma certa condição de jogo para encarar o Botafogo na Libertadores. Isso não era uma condição plena, era uma certa condição. Contra o Vasco, o Ferreirinha entra com nenhum tipo de resquício, sabe, de contusão, falta de ritmo, falta de velocidade. Pelo contrário, o Ferreirinha contra o Vasco já entrou a 220 por hora. Então ele entrou para ter alguma minutagem em campo, ganhar ritmo de jogo. Depois do Vasco, quando foi o Vasco? Dia 16? Acho que foi dia 16. Nós estamos hoje no dia 26, são 10 dias depois. Então, para um cara que já tinha se recuperado contra o Vasco, 10 dias depois, ele não pode mais ser considerado um jogador para alguns minutos. Ele não tem mais essa condição. Ele tem condição para 90 minutos e mais os acréscimos, o Ferreirinha. Então, hoje, aparecer o Luciano no banco, eu não vou ficar nem um pouquinho surpreso. Nem um pouquinho. E se o Ferreirinha aparecer no banco, aí que eu vou ficar surpreso. Bom, vamos ver a provável do GE aqui então? O GE ele coloca uma provável aqui que muitas vezes ela encaixa, né, cara? Eu vou passar rapidinho. Eu vou passar rapidinho. Eu vou passar rapidinho aqui a do Criciúma. O jogo é lá na casa do time do Criciúma, tá? É Santa Catarina, né? Deixa eu ver onde que é o jogo aqui, ó. Vamos lá. Santa Catarina, deixa eu ver aqui. Mas eu tenho a provável do São Paulo, Juba. Tá bom, Na cachola. Na cachola. Não cachola não. Deixa eu falar do GE antes da Mas gente falar. Eu tenho a do GE. Ó, hoje é o jogo às 21h, horário de Brasília. O jogo é às 22h, tá aparecendo. No GE aqui, ó, se enfrentam nesse sábado às 21h no Heriberto Russi, que é o campo lá do Criciúma, que é em Santa Catarina. Só que tá aparecendo 21h no site da Globo, no Google aqui aparece às 22h. 22. Então, no Google aparece 22h e aqui também no outro aplicativo que eu tenho aparece 22h. Eu vou tentar confirmar que já passo durante esse vídeo aqui mesmo. E aí é o seguinte, o Criciúma ele vem a campo com esse provável aqui, ó. Gustavo no gol, Rodrigo e Tobias Figueiredo formando a dupla de zaga. Claudinho na lateral direita e Marcelo Hermes na esquerda. É mais ou menos um time que vem jogando. Não necessariamente todos os jogos. Barreto de volante, vem jogando. Felipe Matheus vem jogando e Newton também. Mateuzinho é um meia do time do Criciúma, que é muito bom de bola, aquele todo tatuado, sabe? Ele tem feito um ótimo campeonato. Não é bom, não, ótimo mesmo. O grande nome do Criciúma é o Bolacier, que é atacante, que é o que está aqui também, mas o Mateuzinho divide com o Bolacier esse protagonismo e tem que ter atenção aqui. E vem como provável o Arthur Kaique também, velho conhecido de todo mundo. Arthur Kaique rodou bastante já. Esse é horroroso. Ele não é horroroso, ele até fazia gol de falta, esse cara. Jogou acho que no Bahia também. Eu lembro do Arthur Kaique, ele não é um cara horroroso Palmeiras, de bola. né? Palmeiras, né? Ele teve vários times que ele jogou, mas o Arthur Kaique eu não acho ele um cara horroroso, não. Olha só, vamos aqui para a provável do GE agora, e aqui tem uma coisa interessante, ó. Ô, Tidico, a sua provável do GE tem Eric? A sua provável sem ser do GE tem Eric? Só me responde isso. Tem, então tá. A do GE. É porque é o seguinte, tá, fala aí que eu vou te falar, porque tem duas prováveis. A do GE, Rafael no gol,
Alan Franco e Arboleda na zaga, Igor Vinícius e Jamal Lewis. Aqui a única mudança que teria, o Wellington tá suspenso. O Jamal Lewis tinha ganhado a posição já contra o Cuiabá. Contra o Vasco, o Jamal Lewis estava na seleção do país dele. E ele volta agora como titular, ele pega o posto de titular e já virou titular. Então aqui nenhuma surpresa. Igor Vinícius é surpresa, porque ele tirou a posição do Rafinha contra o Vasco e eu não garanto, olha nos meus olhos, eu não garanto que o Igor Vinícius fique titular do time de São Paulo e o Rafinha no banco. Pode ser que o Rafinha tenha descansado contra o Vasco para jogar agora. Não duvido nada do Zubeldia voltar o Rafinha. Eu prefiro 1000 vezes assim, Igor Vinícius. Luiz Gustavo e Marcos Antônio. Bobadilha sentiu contusão. Alisson não voltou ainda. Pode entrar o Lisieiro no lugar do Marcos Antônio? Poderia. Quase impossível hoje. E poderia também entrar Santiago Longo? Quase impossível. Hoje é mesmo Luiz Gustavo e Marcos Antônio. Tranquilo aqui. Luciano de meia, Lucas Moura ponta direita, Ferreirinha ponta esquerda e Caleri de centroavante. Aqui ele mantém o Wellington Rato fora do time no GE, coloca o Lucas Moura dessa vez para ponta o GE direita. Tá o Ferreirinha? Tá o Ferreirinha, Luciano, Lucas Moura e Caleri. Então tá diferente. Tá diferente. Então aqui, o que aconteceu? O Luciano continuou como meia, Ferreirinha volta pra ponta esquerda, que eu acho que vai acontecer, Lucas Moura cai pra ponta direita, e no lugar do Eric, o Lucas Moura é o Coringa do Zubeldia, onde ele precisa de uma posiçãozinha, ele joga o Lucas Moura pra lá, né? Daqui a pouco vai pro gol o Lucas Moura. E o Caleri de centroavante. É um time muito, muito, muito provável. O que eu acho que pode ter de mudança aqui, uma vez que o Ferreirinha, acho sim que joga titular, acho sim que o Eric volta para o banco de uma maneira muito injusta, acho sim que o Lucas Moura cai para a ponta direita, Luciano fica na meia e a única mudança que pode ter, na minha opinião, é o Rafinha sair para entrar o Igor Vinícius sair para entrar o Rafinha nesse time. O que você achou aí, Tidico? Eu acho que vai todo. No final, tá com uma cara que vai todo mundo errar, né? Muito provavelmente será isso. A que eu tinha era com o Eric, sem o Ferreirinha. Era o mesmo time base ali, digamos assim, contra o Vasco, no ataque, pelo menos. Ó, aí você teria. Deixa eu só falar um detalhe aqui que eu Luciano na meia, Lucas Moura na ponta esquerda, Eric na ponta direita e o Caleri. Só que nós podemos ser surpreendidos com 3 zagueiros, tá? Pode sair um ponta, por exemplo, o Eric ou o Ferreirinha. Digamos que ele entre com o Eric, tá, gente? Um exemplo. Pode sair o Eric, sai um atacante e entre o Sabino. Aí ele usaria de Jamal Lewis e Igor Vinícius como 2 alas. E aí o ataque ele não mexeria nos 3 principais dele, que é Luciano, Lucas e Caleri. Pode ter uma variação. Eu acho mais provável entrar com o Ferreirinha ou com o Eric nesse 4-2-4 que ele jogou a temporada inteira, mas pode ser que o Sabino jogue em um sistema de 3 zagueiros, porque o Zubeldia treinou assim, viu? Você acha que é Ferreirinha ou Eric? O quê? Quem que você falou que você acha que pode acontecer aí? O Sabino pode entrar no lugar do Eric, tá? Ou do Ferreirinha e ele jogar com 3 zagueiros. Pode ser. Eu acho que é mais provável. Eu tô falando uma coisa que pode acontecer. Não vai acontecer. É mais provável que ele entre com o 4-2-4 que nós estamos acostumados a ver. Mas não se surpreendam caso ele entre com 3 zagueiros, Arboleda, Alan Franco e Sabino, com Jamal Lewis e Igor Vinícius de supostos alas. Aí jogaria com ataque com o Luciano, Lucas e Caleri, os intocáveis dele, porque ele tá com um problema na montagem, né? Mas eu não descartaria também o Eric. Eu acho que, na verdade, pelo que tá parecendo, vai todo mundo errar, né? Vamos todos nós, inclusive o GE, errar, porque não dá pra saber ao certo o que o Zubeldia vai fazer. O esqueletão, o time base, é esse aí mesmo, viu, Juba? Eu acho. Cara, eu tô procurando aqui o horário do jogo. É impressionante, cara. Na Globo tá realmente 9 horas. E no Google tá 10 horas. E no aplicativo do OneFootball tá 10 da noite. 10 da noite tá na frente aqui. Mas eu acho também que é isso aí. Vamos lá, ver se você consegue encontrar. OneFootball às 22, Globo às 21, Google às 22. Dia de tricolor. 21 horas. O São Paulo fez uma postagem oficial. 21 horas. Boa. Dia 26. Então fica o registro aí, 21 horas. Tem um conflito de Mas estranha essa data. O São Paulo publicou aqui às 21. Pode ser alguma coisa com horário de verão. E tá acontecendo. O horário de verão ele foi cancelado, ele não entrou. Então pode ser por conta do horário de verão que não entrou e tinha uma programação para horário de verão, entendeu? Ou o fuso horário daqui até lá, né?
É, Eu tô daqui em Santa brincando. Catarina, Eu né? tô, eu tô Muito brincando, eu show. tô brincando, gente. Eu tô brincando. Gente, ó, o pré-jogo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa esse like aí, se inscreva aqui no canal. Fechou? Tirico, muito obrigado, viu, cara? Valeu, Juba. Valeu, galera. Vamos pro A- jogo. Vamos, São Paulo. Abraço. Até a próxima. Valeu! Valeu.